Existe um tipo de risco no day trading que não aparece no gráfico, não deixa rastro técnico claro e quase nunca é reconhecido no momento em que começa a agir. A maioria dos traders acredita que seus problemas estão ligados ao mercado, à estratégia escolhida ou ao momento exato da entrada. Essa crença cria uma falsa sensação de controle, porque direciona toda a atenção para fora, enquanto a sabotagem real se forma internamente, de maneira silenciosa e progressiva. Esse perigo não se manifesta como um erro grosseiro ou uma decisão obviamente equivocada. Ele surge como algo aparentemente inofensivo, quase racional, muitas vezes confundido com confiança ou convicção. Trata-se da expectativa, não a expectativa vaga de longo prazo, mas aquela projeção imediata que nasce antes mesmo do clique, quando a mente começa a antecipar um resultado específico e a se relacionar emocionalmente com algo que ainda não aconteceu. O erro visível no trading costuma ser técnico, mensurável e fácil de apontar depois que ocorre. Já o erro invisível atua em outro nível. Ele não altera apenas a decisão final, mas distorce a percepção que antecede essa decisão. Quando a expectativa entra em cena, o trader não percebe que deixou de observar o mercado como ele é e passou a interpretá-lo como gostaria que fosse. O gráfico continua o mesmo, mas a leitura deixa de ser neutra. O risco psicológico real da expectativa está justamente no fato de que ela não gera dor imediata. Pelo contrário, ela cria uma sensação inicial de segurança, como se o trader estivesse mais envolvido, mais comprometido ou mais confiante. Compreender esse conceito cedo demais, de forma superficial, pode ser ainda mais perigoso, porque dá a ilusão de domínio sem que o impacto completo tenha sido vivido. O dano não acontece de uma vez. Ele se acumula em camadas, silenciosamente, trade após trade, até que o padrão esteja consolidado. É por isso que entender intelectualmente não basta. A expectativa não sabota apenas o resultado final, ela altera o estado mental durante todo o processo. Ela se instala antes da entrada, se intensifica durante o movimento do preço e cobra seu custo no comportamento que vem depois. Para compreender de fato esse mecanismo, é preciso olhar para onde tudo começa. A expectativa não nasce no trade em si. Ela nasce antes de você clicar, no instante em que o futuro invade o presente e passa a comandar suas decisões. Na maioria das vezes, o trader entra na operação em um estado relativamente estável. A análise foi feita, os critérios parecem claros e a decisão, naquele instante inicial, não carrega tensão evidente. O problema não começa na entrada em si, mas no momento seguinte, quando o preço se move e a mente passa a acompanhar esse movimento não como observadora, mas como participante emocional. É ali que algo muda internamente, mesmo que o trader ainda não perceba de forma consciente. A expectativa nasce exatamente nesse ponto, quando o operador começa a projetar um futuro desejado sobre o trade que está em andamento. A mente deixa de lidar com o que está acontecendo agora e passa a negociar com cenários que ainda não existem. O alvo começa a ser vivido antecipadamente, o stop passa a ser evitado mentalmente e o resultado final se transforma em uma imagem constante que ocupa o espaço da atenção. O trade deixa de ser um evento em tempo real e se torna uma narrativa futura sendo construída dentro da cabeça do trader. Nesse estágio, a operação já não está mais sendo observada, ela está sendo imaginada. Cada pequena vela é interpretada não pelo que representa objetivamente, mas pelo que pode significar em relação ao desfecho esperado. Movimentos neutros ganham peso emocional, pequenas correções começam a incomodar e avanços mínimos são exageradamente celebrados internamente. O gráfico continua oferecendo informação, mas a mente passa a filtrar essa informação com base no desejo de que algo específico aconteça. Essas projeções parecem inofensivas no início, porque surgem como pensamentos rápidos e quase automáticos.
O trader acredita que está apenas acompanhando o trade com atenção, quando na verdade já começou a se envolver com um futuro hipotético. O problema é que pequenas projeções geram grandes distorções. Quanto mais o futuro desejado ocupa espaço mental, menos disponível o trader fica para perceber o presente com clareza. A atenção se desloca do agora para o depois, e isso altera silenciosamente a forma como cada novo dado é recebido. O ponto central não está em esperar ganhar, porque isso é humano e praticamente inevitável em qualquer atividade que envolva risco. A sabotagem começa quando ganhar se torna uma necessidade emocional. Quando o trader precisa que o trade funcione para validar sua análise, seu dia ou sua própria percepção de competência, o futuro passa a ter mais peso do que o presente. Nesse momento, a mente já não está mais alinhada com a execução, mas comprometida com um resultado específico. Quando o futuro começa a importar mais do que o agora, a percepção inevitavelmente começa a se deformar. O trader ainda acredita que está vendo o mercado com clareza, mas sua leitura já está sendo influenciada por expectativas que nasceram silenciosamente. Esse é o primeiro passo de um processo mais profundo, onde a distorção não aparece como erro imediato, mas como uma mudança sutil na forma de perceber o que está diante dos olhos. Existe um momento específico em que o trader começa a sentir que ainda está certo, mesmo quando o mercado já apresenta sinais claros de que o cenário mudou. Esse estado não surge de forma abrupta nem consciente. Ele se instala de maneira sutil, quase imperceptível, quando a expectativa passa a interferir diretamente na forma como a informação é interpretada. O gráfico continua entregando dados objetivos, mas a mente já não os recebe de forma neutra. A expectativa não muda a realidade do mercado, mas reprograma a leitura que o trader faz dela. Velas que antes seriam vistas como alerta passam a ser reinterpretadas emocionalmente. Um candle contrário deixa de ser um aviso e se transforma em algo temporário, algo que ainda não significa nada. Pequenas correções são tratadas como ruído, enquanto movimentos que confirmam a ideia inicial ganham um peso desproporcional. A informação deixa de ser analisada pelo que é e passa a ser filtrada pelo que precisa sustentar. Nesse ponto, reversões claras começam a ser minimizadas. Tops e fundos perdem relevância, estruturas se tornam flexíveis demais e padrões que antes encerrariam uma operação passam a ser relativizados. O trader não percebe que já não está lendo o mercado, mas defendendo uma narrativa interna. Cada nova vela não é avaliada de forma independente. Ela é julgada com base no quanto contribui ou ameaça a expectativa criada anteriormente. As confirmações passam a ser supervalorizadas. Um pequeno sinal favorável recebe uma importância excessiva, enquanto uma sequência de evidências contrárias é tratada como coincidência ou exagero. O problema não está na falta de informação, mas na perda de neutralidade. O mercado continua oferecendo sinais equilibrados, porém a mente já escolheu quais merece atenção. A leitura deixa de ser um processo técnico e se torna um processo emocional disfarçado de análise. O aspecto mais perigoso desse estágio é que a decisão ainda não mudou de forma explícita. O trader acredita que continua disciplinado, que ainda segue o plano e que mantém controle da situação. No entanto, antes que qualquer regra seja quebrada, algo muito mais profundo já foi alterado. A forma de enxergar o gráfico foi contaminada. A decisão não muda primeiro. A leitura muda, silenciosamente, preparando o terreno para escolhas cada vez mais distantes da realidade objetiva. Quando a leitura se torna pessoal, o comportamento começa a obedecer outra lógica. O trader deixa de responder ao mercado como um ambiente neutro e passa a reagir a ele como se estivesse sendo testado ou desafiado. A partir desse ponto, cada movimento contrário não é apenas um dado, mas uma ameaça à expectativa criada. E quando a percepção se desvia dessa forma,
O próximo passo não é um erro técnico isolado, mas uma sequência de decisões moldadas por uma realidade interna que já não corresponde ao que realmente está acontecendo. Em um certo estágio, o trader ainda conhece todas as regras do próprio sistema, lembra exatamente onde deveria sair, onde deveria reduzir risco e quando deveria aceitar a perda, mas começa a tratá-las com uma flexibilidade perigosa. Nada é rompido de forma explícita nesse momento. O plano continua existindo, mas perde força interna. Ele deixa de ser uma referência objetiva e passa a ser algo negociável, ajustável, conforme o desconforto emocional aumenta. A expectativa é o elemento que promove essa transformação silenciosa. Quando o futuro desejado se torna mais importante do que a execução correta, a disciplina deixa de ser um compromisso e se transforma em sugestão. O stop, que antes representava proteção, começa a ser reinterpretado como um limite temporário, algo que pode ser empurrado um pouco mais para dar espaço ao mercado. O alvo, que deveria encerrar a operação, passa a ser visto como apenas uma referência distante, facilmente substituída por projeções maiores e fantasiosas. Nesse ponto, o plano deixa de ser um conjunto claro de regras e se torna um argumento interno. O trader começa a dialogar consigo mesmo, justificando pequenas exceções com frases que parecem racionais, mas nascem da necessidade de manter viva a expectativa. Cada ajuste é apresentado como algo pontual, como uma adaptação inteligente ao contexto. O problema é que essas concessões não respondem ao mercado, mas ao desconforto psicológico de aceitar que o cenário não evoluiu como o esperado. Nenhuma regra é quebrada de uma vez, porque isso geraria culpa imediata e resistência interna. Em vez disso, elas são negociadas aos poucos, uma após a outra, sempre com uma justificativa que parece coerente no momento. O trader ainda se enxerga como disciplinado porque conhece o plano e acredita que continua respeitando sua essência. No entanto, o que foi perdido não é o conhecimento das regras, mas a autoridade que elas exercem sobre o comportamento. Depois que o plano perde essa autoridade interna, algo muda de nível. A tomada de decisão deixa de ser guiada por estrutura e passa a ser guiada por identidade. O ego entra em cena para proteger a ideia de estar certo, de não errar, de não aceitar a perda naquele momento específico. A partir daí, o mercado deixa de ser apenas um ambiente de execução e se torna um palco onde o trader tenta sustentar uma narrativa pessoal. E quando isso acontece, o controle já não está mais nas regras, mas na necessidade emocional de defender uma expectativa que se recusou a morrer. Há um ponto em que a perda deixa de ser apenas um evento financeiro e passa a ser sentida como algo pessoal. O trader já não enxerga o trade como uma hipótese que não se confirmou, mas como um julgamento direto sobre sua capacidade, sua leitura e até seu valor como operador. Esse é o momento em que a expectativa se funde com a identidade, criando um vínculo emocional que distorce completamente a relação com o mercado. Quando isso acontece, o trade deixa de ser uma execução técnica e passa a funcionar como uma afirmação pessoal. Estar certo ganha um peso que vai muito além do resultado financeiro. A operação se transforma em uma prova de competência, e qualquer movimento contrário do preço é interpretado como uma ameaça direta a essa imagem interna. O erro já não é apenas um erro. Ele se torna algo que precisa ser evitado a qualquer custo, mesmo que isso signifique ignorar sinais claros ou violar o próprio plano. A defesa emocional surge disfarçada de convicção. O trader passa a sustentar a posição com mais intensidade, convencido de que está demonstrando firmeza, quando na verdade está apenas tentando proteger o próprio ego. Argumentos internos se tornam mais rígidos, a flexibilidade diminui e a capacidade de aceitar uma mudança de cenário praticamente desaparece. O mercado não é mais observado com curiosidade ou neutralidade, mas enfrentado como se estivesse testando a pessoa por trás da tela.
Nesse estágio, a necessidade de estar certo se sobrepõe à necessidade de operar corretamente. O trader não está mais avaliando probabilidades ou respondendo a informações novas. Ele está defendendo uma narrativa que se tornou parte da própria identidade. Cada tique contrário reforça a sensação de injustiça, enquanto cada pequeno movimento favorável é usado como validação emocional para permanecer na posição, mesmo quando a lógica técnica já não sustenta essa escolha. O mercado não está sendo desafiado nesse momento. O que está em jogo é a relação do trader consigo mesmo. A batalha não acontece no gráfico, mas no campo interno, onde a identidade tenta se preservar. Quando o ego entra em cena dessa forma, o mercado deixa de ser um ambiente neutro de atuação e se transforma em um inimigo a ser vencido. A partir daí, a clareza desaparece e as decisões passam a ser guiadas por defesa emocional, não por leitura objetiva. Depois que a perda é sentida como algo pessoal, surge um impulso quase imediato de recuperação. O trader já não busca apenas uma nova oportunidade bem executada, mas uma forma de reparar emocionalmente o que foi ferido. A urgência não está ligada ao dinheiro em si, mas à necessidade de apagar a sensação de erro, de provar que aquilo foi apenas um desvio momentâneo. É nesse ponto que a expectativa de redenção começa a moldar comportamentos altamente destrutivos. Um único trade passa a carregar um peso desproporcional, como se fosse capaz de restaurar confiança, identidade e equilíbrio emocional de uma só vez. A operação deixa de ser parte de uma sequência probabilística e se transforma em uma tentativa de salvação. O trader entra no mercado com pressa, buscando alívio imediato, e essa urgência compromete qualquer possibilidade de leitura limpa. O foco não está mais na qualidade da entrada, mas na promessa implícita de recuperação. O risco emocional aumenta de forma significativa. Decisões que antes seriam avaliadas com calma passam a ser tomadas de maneira acelerada, quase automática. O tamanho da posição cresce. Os critérios de entrada se tornam mais frouxos e o tempo de análise diminui drasticamente. O trader acredita que está sendo decisivo, quando na verdade está apenas reagindo à dor acumulada. A estrutura operacional começa a se romper, não por desconhecimento, mas por desespero silencioso. Nesse estágio, a expectativa de redenção substitui completamente a disciplina. Cada nova operação carrega a esperança de corrigir tudo o que veio antes, mas acaba reforçando exatamente os mesmos padrões que causaram o problema inicial. A redenção não corrige o erro. Ela o repete com mais força, adicionando pressão emocional e aprofundando o ciclo de decisões equivocadas. O trader entra em um modo de sobrevivência psicológica, onde qualquer pausa parece perigosa demais para ser considerada. Com o tempo, esse comportamento deixa de ser um episódio isolado e começa a se transformar em hábito. A repetição cria automatismos que operam abaixo do nível consciente. Quando a mente começa a perceber o que está acontecendo, muitas decisões já foram tomadas e os danos já se acumularam. Nesse ponto, a consciência chega atrasada, tentando explicar racionalmente um padrão que já se instalou emocionalmente e que agora exige algo muito mais profundo do que simples força de vontade para ser interrompido. Existe um momento em que o trader já estudou, já compreendeu o que deveria fazer diferente e já reconhece intelectualmente os próprios erros, mas continua repetindo os mesmos padrões. Esse é um dos estágios mais frustrantes do processo, porque a sensação é de que existe consciência, mas não existe controle. O operador sabe melhor, mas age como se não soubesse. Essa contradição não nasce da falta de conhecimento, mas da presença de hábitos automáticos criados pela expectativa ao longo do tempo. A expectativa repetida não permanece apenas no campo das ideias. Ela se infiltra no comportamento e se transforma em padrões automáticos que operam abaixo do nível consciente.
Segurar demais uma posição deixa de ser uma escolha pontual e se torna uma resposta condicionada ao medo de sair errado. Hesitar na saída não acontece por dúvida técnica, mas pela dificuldade emocional de aceitar que o trade terminou. Forçar entradas surge como tentativa de aliviar tensão interna, não como resposta a um sinal real do mercado. Ignorar evidências contrárias passa a ser quase reflexo. O trader vê o sinal, reconhece sua importância, mas sente uma resistência interna em agir. Essa resistência não é racional. Ela é fruto de repetições anteriores, de experiências mal resolvidas e da expectativa constante de que desta vez será diferente. O mercado continua entregando informações claras, mas o corpo já aprendeu a reagir antes que a mente consiga intervir. O aspecto mais perigoso desses hábitos é que eles não se apresentam como erros isolados. Eles se manifestam como um padrão consistente de comportamento que se repete em diferentes contextos, ativos e dias. O maior erro não é técnico, porque a técnica já foi compreendida. O maior erro é repetitivo, silencioso e automático. Ele acontece sem alarde, sem conflito consciente, simplesmente porque foi treinado dessa forma ao longo do tempo. Quebrar esse ciclo exige algo mais profundo do que força de vontade, ou mais uma regra adicionada ao plano. Exige uma mudança no estado interno a partir do qual as decisões são tomadas. Enquanto a expectativa continuar ativa como pano de fundo emocional, os hábitos continuarão se manifestando, independentemente do nível de conhecimento adquirido. A interrupção real não acontece no comportamento visível, mas na relação interna que o trader mantém com o resultado, com a incerteza e com a necessidade de que o mercado confirme algo pessoal. Muitos traders confundem neutralidade com frieza, distanciamento excessivo ou até indiferença em relação ao resultado. Essa confusão faz com que a neutralidade seja rejeitada antes mesmo de ser compreendida. Na prática, ela não representa ausência de interesse ou falta de envolvimento, mas um estado de liberdade psicológica no qual o operador deixa de depender emocionalmente do desfecho de cada trade. O ego resiste a esse estado porque ele retira a necessidade de validação constante. A neutralidade começa com a separação clara entre valor pessoal e resultado operacional. O trader deixa de medir a própria competência com base em ganhos ou perdas pontuais e passa a se orientar pela qualidade da execução. Quando essa separação acontece, o trade não carrega mais a função de provar algo. Ele se torna apenas uma ação dentro de um processo maior, sem peso simbólico ou emocional excessivo. A observação sem apego surge como consequência direta dessa mudança interna. O trader consegue acompanhar o movimento do preço com atenção plena, sem antecipar finais ou criar narrativas internas sobre o que deveria acontecer. Cada informação é recebida como dado, não como ameaça ou promessa. Isso permite ajustes mais precisos, saídas mais claras e entradas mais criteriosas, sem o ruído criado pela expectativa. A execução também se transforma. Operar deixa de ser uma tentativa de satisfazer uma necessidade emocional e passa a ser um ato funcional, simples e repetível. O trader não força trades para se sentir produtivo e não permanece em posições para evitar frustração. Ele age porque há critério e sai porque o critério deixou de existir. A necessidade de controle dá lugar à confiança no processo e a tensão interna diminui de forma perceptível. O mercado não muda quando esse estado é alcançado. A volatilidade, a incerteza e os movimentos inesperados continuam existindo. O que muda é a relação do trader com esse ambiente. Quando a expectativa cai, a disciplina deixa de ser um esforço constante. Ela se torna uma consequência natural de um estado interno mais estável, no qual agir corretamente exige menos energia do que reagir emocionalmente.
Ao longo de todo esse percurso, fica evidente que a expectativa é a raiz silenciosa de grande parte dos erros que se repetem no trading. Ela não surge como um pensamento isolado, mas como um estado interno que molda percepção, comportamento e decisão. Enquanto permanece ativa, ela distorce a leitura do mercado, enfraquece o plano e arrasta o operador para ciclos que se repetem mesmo quando há conhecimento suficiente para agir diferente. Reconhecer essa raiz não é um exercício teórico, mas um passo essencial para interromper o padrão. A disciplina, nesse contexto, deixa de ser um ideal abstrato e passa a funcionar como proteção. Ela não existe para garantir ganhos, mas para preservar clareza quando o ambiente se torna incerto. O plano, quando respeitado, cria limites que impedem a expectativa de assumir o controle. Ele protege o trader de si mesmo nos momentos em que a emoção tenta negociar regras e justificar exceções. Essa disciplina não nasce da rigidez, mas do entendimento profundo de que a estrutura é o único ponto de apoio confiável. A neutralidade se estabelece como o estado que sustenta tudo isso. Não se trata de indiferença ou afastamento emocional, mas de uma postura interna que permite observar o mercado sem necessidade de confirmação pessoal. Nesse estado, o trader não luta contra o que acontece, não tenta impor vontades e não transforma cada trade em um teste de valor próprio. A neutralidade devolve ao mercado seu papel original, que é apenas o de ambiente, e devolve ao trader a responsabilidade sobre a própria execução. Essa responsabilidade não pode ser terceirizada. Não pertence ao mercado, à estratégia ou às circunstâncias externas. Ela reside inteiramente no operador e na forma como ele escolhe se relacionar com a incerteza. Quando essa compreensão se consolida, o trading deixa de ser uma batalha constante e se transforma em um processo contínuo de refinamento interno. O caminho não se encerra com o fim do vídeo, porque a prática real começa quando a consciência se encontra com o mercado em tempo real. Quem atravessa esse entendimento não retorna ao ponto anterior. A identidade que sobrevive ao mercado é construída justamente nessa transição silenciosa, onde o trader deixa de buscar controle externo e passa a sustentar estabilidade interna. O processo continua, inevitavelmente, e quem sai diferente dessa reflexão já não volta igual para a tela de negociação. O uso de áudios para reprogramar a sua mente e mudar sua mentalidade é fundamental. Ao ouvir repetidamente esse conhecimento, sua mente absorve e internaliza por meio da repetição, moldando seus pensamentos e transformando a sua mentalidade de um trader perdedor para a mentalidade firme e tranquila de um trader vencedor. Então, se você gostou desse áudio, deixe um gostei e se inscreva. Aqui temos vídeos novos todos os dias. Ative o sininho e comente abaixo sobre seus insights. Com o entendimento certo do mercado, você transformará seus resultados. E, finalmente, você sentirá que está tendo progresso. Vejo você no próximo vídeo.